והרינו והרינו בבניונו. A gente vai entender isso de um aspecto mais profundo. E aí, o Davi Meller veio a existir. Ele foi dado a ele 70 anos do próprio Adão, tirou 70 anos, Adão tinha que viver 1000 anos, e Adão tirou 70 anos e falou, não, eu dou para essa alma viver 70 anos, porque ele vai escrever Terrilim, ele vai ser o homem que vai amar Hashem de todo o coração. Por isso que mesmo Davi é a representação do único homem que nunca precisou reencarnar. Ele só existiu naquela época, e ele foi chamado de o rei de Israel, e o amor que ele tinha por Hashem era muito bonito. Quando, então, o Davi Meller vem para esse mundo, ele vai enfrentar um gigante, e esse gigante é chamado Golias, ou Goliá, e aí esse Goliate, não é? ele vem perante as tribos de Israel e afronta o Deus de Israel. E ele fala que no tamanho dele ninguém era possível de vencê-lo, porque ele era muito forte e realmente dava medo de olhar para o Golias. Mas aí diz que o Davi Meller, ele foi lá na frente, aquele menino franzino, ele foi lá na frente e falou, quem é você para falar contra o meu Deus? Porque ele tinha a força do Deus de Israel e não tinha medo de nada. E quem é você para falar contra o meu Deus? Se prepare então para você ver a fúria de Hashem, como Hashem é grande e como ele pode fazer coisas incríveis. E o que aconteceu? Diz que o Davi Meller pegou uma funda, o que era impossível, porque o Golias ele tinha uma armadura imensa, e o Davi nem tinha colocado nem a armadura de Shaul, que era pequena para ele, etc., grande para ele, etc., e ele tinha 5 pedras na sua funda. E diz que ele pegou uma daquelas pedras e mirou certo e atingiu a testa do Golias, e foi lá e arrancou a cabeça dela. Essa metáfora é muito bonita. As 5 pedras são a Torá que Hashem deu para ele, juntamente com a Torá oral, também ela é letra Re, como a gente vai entender, e ele conseguiu vencer aquele gigante. Então, diz ainda que outros midrashins e outros cabalistas dizem que o Golias não era um anjo maior, mas existia um primo do Golias que era maior ainda. E aí diz que o rei Davi, quando foi brigar com ele, era tanta perversidade, era tanta maldade, que tinha muitas forças impuras, e ele não conseguiria matar o anjo. Então diz que ele fez o Shema de Israel, logo todas aquelas forças se confundiram, e ele conseguiu então vencer aquele gigante, também matando ele e afastando ele da realidade do povo de Israel, e assim ele conseguiu vencer e trazer um reino muito bom e próspero para a humanidade, no tempo que ele pôde viver ali sobre a terra de Israel. Muito bem, diz também que quando Davi Meller ele foi para ser ungido, mas que eram as 7 sefirotes, e aí diz que esses filhos, Samuel chamou o primeiro filho, veio o filho mais bonito, mais encantado, que o pai achava que seria Machia, porque havia uma promessa para ele que Machia nasceria dele, e aí veio, e Samuel falou que não era aquele, veio o segundo, Samuel também falou que não era, e veio o terceiro, e também Samuel falou que não era, o quarto, o quinto, e assim sucessivamente, e Samuel falou que não era. Até que ele perguntou ao pai de Davi, e o pai de Davi ele falou, tem outro filho? E aí o pai falou, pensou, e ele achava que Davi era filho de um adultério. Existe uma história muito bonita nisso, e ele achava que Davi era filho de um adultério, porque ele tinha marcado com uma moça para produzir esse filho, esse Messias, e essa moça era amiga da esposa dele, falou que ia acontecer. Aí essa esposa falou para a empregada, para essa serva, para marcar com ele, só que ninguém poderia falar nada e nem dizer nada na hora ali do ato, e seria um ato para atrair a alma de Machia, não um ato sexual. E aí o que acontece? No lugar se trocou,
ela foi a esposa e ele pensou que era a empregada, e lá o ato foi feito e Davi foi gerado então, e é por isso que muitas pessoas pensavam que Davi era filho de adultério. Davi naquela época ele foi expulso para os campos, ele cuidava dos animais e ficava lá enquanto seus irmãos eram todos preparados para ser o rei daquela época, o Machia daquela época, e aí todos ficavam lá e o Davi ele ficava no campo sozinho com as ovelhas. Foi um momento muito especial, porque Davi ficava no campo e todos odiavam Davi. Porque Davi era tido como um filho de adultério, e sempre que sumia alguma coisa, olha, foi aquele menino que é filho de adultério, aquilo não pode ser uma alma perfeita, e o rei Davi vai falar isso nos seus terrilins, que ele era acusado de roubo e até mesmo de ser filho de adultério. Mas existia uma coisa no rei Davi que ninguém sabia. Era o amor que ele tinha por Hashem. Esse amor era tão profundo, que nenhum ser humano conseguia ter esse amor, porque o rei Davi realmente amava Hashem sem interesse nenhum. Davi ele nunca teve a pretensão de ser o rei de Israel, mas ele foi. E não foi pelas suas características, porque as características que ele tinha era a característica de Esav. Ele era vermelho, tinha os cabelos vermelhos, e assim ele era tido como alguém que não tinha nenhuma condição de ser o rei de Israel. Ainda pela Alahá, há uma discussão dentro dos livros do Taná sobre as características biológicas do rei Davi, porque ele era filho de descendente de uma moabita, e a Torá proíbe um moabita de fazer parte do povo de Israel. Muito bem, o rei Davi então, ele através desse amor que ele tinha por Hashem, então toda vez que ele estava sozinho no campo, para ele era muito bom, porque ele podia fazer canções para Hashem de todo o coração e declarar seu amor para Hashem. Toda vez que ele cantava para Hashem, Hashem podia ver o coração dele e via que ele não tinha interesse em nada, não ser na própria divindade, e então ele era muito alto perante Hashem, enquanto para as outras pessoas ele parecia apenas um menino franzino. E depois disso então ele vai vencer Golias, e aí começa toda a história do rei Davi, como a gente vai entender hoje. Muito bem, todas essas histórias são criadas em cima de seres humanos. Esses seres humanos que passaram por essas histórias, eles venceram essas guerras espirituais e foram metaforizadas dentro dessa questão. A gente sabe que quando a gente tem o nosso alfabeto arcaico, esse alfabeto arcaico ele é formado de formas, não é? Essas formas, elas são muitas vezes designadas pela questão de que são caracteres que eram o alfabeto arcaico. E a gente tem então uma forma chamada delta, por isso que na Torá e no próprio Egito a gente tem um delta do Nilo, e a gente vai entender esse delta do Nilo é algo muito conhecido, porque as pessoas elas às vezes não sabem que elas estão falando aquilo que elas não conhecem e acabam criando, falando que a estrela de Davi é algo que é maligno, e não tem nada que é maligno, como a gente pôde perceber, tudo vem de Hashem, tudo foi criado por ele, o bem e o mal tem um propósito de ser porquê. A grande questão é que quando nós sabemos que a realidade é criada por Hashem, a gente então só agradece aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom, a gente agradece e não agradece aquilo que é ruim. Às vezes aquilo que é ruim também serve, mas serve unicamente para consertar a nossa alma, consertar os nossos problemas internos, e a gente deveria agradecer muito mais pelo que é ruim do que pelo que é bom. O bom é aquilo que a gente tem a toda hora, a gente deve desejar a correção. Por isso que existia um homem chamado Ganzul Letová, e Ganzul Letová, ele era chamado assim porque ele falava Ganzul Letová para tudo, tudo é para o bem. Se a gente percebe que tudo é para o bem, então a gente também agradece o mal, não ficamos estagnados no mal, mas sabemos que o mal é para a gente consertar algo, e quando a gente conserta aquele algo, então a gente avança. Veja, aqui nós temos o delta do Nilo, existem vários outros deltas pelo mundo, mas aqui a gente tem um triângulo, tá vendo? Que segue exatamente a conotação do que está sendo falado. Muito bem, esse nome delta, né, também é Dalet,
A gente sabe que houveram manipulações na linguagem da humanidade, isso está descrito lá no Bereshit 11, na Torre de Babel. Muito bem, seguindo esse pressuposto, então, sobre a questão que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta e com tudo que a gente vê, isso significa que nós precisamos perceber que essa nossa realidade não é muito bem como a gente percebe. Se eu tenho o delta do Nilo, quer dizer que no alfabeto hebraico a letra Dalit ela é representada exatamente por um triângulo, não é? Por isso é que fala sobre lá a questão das pirâmides e etc. Mas tudo isso foi copiado exatamente de um contexto que nós temos no nosso próprio planeta e vão se criar várias situações, várias realidades intelecto-mentais que muitas vezes é totalmente diferente daquilo que a Torá está falando. A Torá é um livro universal. Muito bem, vamos colocar aqui então a letra Dalet e aprender aqui como que a Torá está falando para a gente sobre essa situação. Lembrando que a Torá é o único livro nesse mundo que tem a assinatura divina, justamente por causa da sua complexidade e da sua habilidade em descrever toda a realidade que nós vivemos de uma forma onde a alma é citada e também é citado o corpo e tudo está codificado segundo o Hashem quer. Muito bem, se a gente tem então essa letra Dalet, que representa o nosso plano, e essa letra Dalet, ela é exatamente a representação desse delta que recebeu esse nome. E o que acontece com isso? Isso não era assim, isso era para ser chamado exatamente de um Dalet, tá vendo? Então, Dalet, a gente sabe que o alfabeto hebraico foi atropelado, e quando a gente lê essa letra Dalet em hebraico é uma coisa, mas quando a gente lê em aramaico se diz Delet. Por que em aramaico? Porque quando a palavra ela está em aramaico e é Delet, ela representa então não delete como a gente conhecemos, mas Delet é porta. Então porta em aramaico, justamente porque em aramaico os anjos eles não podem saber o que está escrito. É o que diz os nossos midrashins. Então a palavra Delet representa uma porta e vamos então imaginar que essa porta, deixa eu botar aqui, fazer uma realização aqui, botar uma porta aqui para a gente ver, quer dizer, deixa eu pegar aqui, ver se eu consigo, se a gente tiver um bom resultado aqui, Então olha, vamos pegar uma imagem, bem, vamos colocar aqui no nosso slide, tá aqui uma porta. Essa porta que é chamada Delet é uma porta que vai levar para 2 locais. A gente sabe que a gente tem aqui no nosso mundo uma porta, que é o primeiro Delet, que na verdade é representado pela letra Re, mas a gente fala Delet porque Re mais você, que é não é mais um Aleph, vamos colocar aqui, quer dizer então que o Re mais um Aleph, ele forma 5. Então essa porta, mas você entrando nele, não é? Você vai ter então o Aleph, que é você, é o Eterno é você também é mas nós somos o todo, né? Todas as almas juntas são uma só. E aí o que acontece? Você recebe o Aleph, e agora o Dalet com Aleph vai ser igual ao 5, e o 5 é a letra Re. Então veja, aqui a gente tem que perceber essa realidade, e aí a gente consegue compreender então o que está falando. Veja, você mais essa porta, você entrou nessa porta, então você é o Re, e esse Re está aqui no nosso mundo, justamente para nos mostrar essa realidade da Torá. E essa realidade da Torá, ela tem que ser entendida dessa forma, justamente para que a pessoa ela possa chegar a esses níveis de Torá, entender o que a Torá está falando. Muito bem, vamos aqui. A gente viu na outra questão que a gente é que forma a realidade. A gente viu também que não existe outro caminho além da Torá. Se viesse nenhum profeta tentando mudar essa Torá, a gente não devia segui-lo, porque ele mudaria dentro da alma do ser humano essa realidade.
A gente tem uma letra Re aqui embaixo, e a gente tem outra letra Re em cima. E aí, o que acontece? A gente tem muitas coisas para entender aqui, veja. Além disso, a gente tem a porta, que é a letra Dalet. Então, se você entra aqui com a letra Dalet, é 5. Se você sai lá em cima com a letra Dalet, também é 5. Muito bem. Formamos essa realidade e sabemos que você mais a Torá, o livro da Torá são 5 letras, por isso que é a letra Re. Também está ligado às 5, né? As 5 características que nós temos: audição, visão, tato, olfato e paladar, que formam a realidade desse mundo. Mas essa realidade que a gente vai falar agora é diferente. Além disso, Dalet é 4, se somamos 4 mais 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A oitava Sefirot, que é exatamente aqui em Biná. Muito bem, então o que acontece? Se nós vivemos muito para esse mundo, tá vendo aqui? Aqui eu tenho um triângulo, a base dele é muito comprida. Se eu vivo muito para esse mundo, eu tenho um pouco da divindade. A divindade, ela está me desenhando toda a realidade que eu vou andar, mas eu não me importo com ela. Quando nós fazemos a fusão, então nós temos uma realidade e a outra realidade, que são as 2 letras Dalet, e que chamamos de Magen Davi. A Magen Davi, que está na estrela de Davi, que consiste de 6 pontas, porque são 6 planetas, tá vendo? 6 planetas envolvidos. O planeta menor aqui, onde eu vivo pouco para esse mundo, e mundo para realidade espiritual. Logo, esse mundo vai me dar muito para que eu possa cumprir esse tikkun, e aí eu tenho sim a estrela de Davi, não simplesmente como um símbolo, como se acha, mas como uma realidade. Veja, a porta está sendo aberta para você entender essa Torá hoje, para que você possa sair lá em cima, na próxima porta, e entender toda essa realidade. Muito bem, e com isso a gente vai começando a entender o rei Davi. Entre uma realidade e outra, eu tenho a letra Vav, e a letra Vav, ela vai estar no meio desse conceito, dessas 2 portas, porque o Vav representa a própria Torá, e ela é o conector da Torá, como a gente vai ver já já. Preste atenção, eu tenho a letra Vav, e a letra Vav, então, elas são as 6 Sefirot, e se eu, então, ligo os nomes daqui para cima, tá vendo? Dalet, Vav e Dalet, eu tenho o nome Davi. Veja que toda a realidade agora se mudou, modificou-se, que Davi, na verdade, é uma realidade espiritual, apesar que tinha um rabino com esse nome, muito elevado, que entendia todas essas coisas. O que nossos cabalistas escreveram, então, é que existia esse rei Davi, e que esse rei Davi pode, então, ter essa gematria 14, que é da palavra Yad, mão, quando a gente escreve Yad, Yud e Dalet, mão, e que rei Davi tem a mesma gematria. Dessa forma, a gente entende, então, que essa realidade toda é formada por Hashem. Essa realidade, o bem e o mal, é formado por Hashem, e Hashem, ele cria a realidade sempre para nos consertar, nunca para nos prejudicar. Hashem, ele não faz o mal, ele só deixa a pessoa receber aquilo que a pessoa merece. Veja, a gente tem 2 reis, não é? Mais um rei aqui embaixo, e o Vav é que vai ligar esses 2 reis. Como que a gente pode saber disso dentro da Torá, dentro de uma questão maior? É que a gente tem exatamente 5 mandamentos de um lado, mais 5 mandamentos de outro lado, e assim a gente tem a Torá, que diz que Moshe recebeu a Seret Had Berot, que é chamada de 10 mandamentos, mas na verdade não são 10 mandamentos, são 14 palavras, a mesma quantidade de palavras do rei Davi. Então veja, a gente tem aqui os 5 mandamentos de um lado, de você com o divino, e do outro lado, de você com seu irmão. E aqui nesse meio tem que ter o conector. Esse conector é o que faz essa Torá funcionar. Essas letras, elas estão envolvidas, está vendo? Formando uma só Torá. Ó, de um lado eu tenho um rolo da Torá, do outro lado eu tenho outro rolo da Torá. Esse primeiro lado direito representa Biná, e o lado esquerdo representa Malhut. Muito bem, a somatória desses 10 mandamentos, eles são representados aqui pela letra Yud, e aí então eu sei que eu estou fazendo a coisa certa quando eu observo essa Torá, e eu me aprofundo nessa Torá. Então eu tenho 2 reis mais rei, 5, e aí vai dar 10.
Perceba que isso foi o que foi feito lá no nome Sarai, quando Hashem divide, tira o Yud do final do nome Sarai, e ele bota um Re no nome de Abraham, e Sarai se torna Sara com Re no final. E assim a gente então chega aqui à conclusão dessa questão de que nós, na verdade, estamos formando o nome de Hashem, e que, na verdade, tudo é para Hashem, Bezar Hashem, e que tudo nessa realidade foi feito para que a gente possa perceber essa questão toda. Nesse momento aqui eu estou fazendo uma arma muito importante, que era a espada de Moshe e a espada do Davi Meller, não é? E toda essa violência que diz ali, na verdade, são guerras espirituais, onde a gente tem que perceber para que a gente possa montar essa espada. Veja, o Yud é a empunhadura, onde eu coloco minha mão e seguro essa espada. Os mandamentos são de um lado direito, do lado esquerdo, e o Vav é o conector, e essa espada, então, era usada para vencer todas essas forças espirituais. Hoje nós estamos no dia da Sukkah, receberemos a visita de Davi, que na verdade é o acoplamento desse Re, aqui embaixo, aqueles que alcançaram os 5 sentidos, com o Re de Binah. Quando conseguimos fazer isso realmente, quando colocamos toda a nossa força, não colocamos 95%, nem 93%, nem 90%, nem essas partes assim, mas colocamos 100% da nossa vontade à disposição de Hashem, independente do local que a gente está, entendemos que o bem e o mal é feito por Hashem, e que é um pecado imaginar que existe outro ser, outra pessoa, ou qualquer situação que possa ser diferente e que não esteja de acordo com a Kadosh Baruch Hu. Ainda que a gente esteja em sofrimento, a gente deve entender que isso faz parte do processo e que nós temos que consertar as coisas e parar de ouvir o nosso ego, que sempre cria desculpa sobre alguma situação na nossa vida. Muito bem, era isso que o rei Davi representava. Ele representava exatamente toda essa consideração. Perceba que ontem a gente falava de alma gêmea, e foi isso que aconteceu durante toda a Torá. A primeira alma gêmea que existiu foi o Adão, que era sozinho, foi separado, se transformou em Adão e Rava. Então essa primeira alma se transformou em duas, uma tinha a raiz da outra, mas só que Adão, ele se afastou de Rava, porque Rava traiu Adão ao conversar com o serpente. O serpente, então, poluiu a mente de Rava, falando que antes deles estarem ali naquele local, tinha um homem indo ali e comido daquela árvore, porque diz assim: Deus sabe o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus e se tornarão como Ele sábio. E aí a Rava já pensou que Deus era um homem igual a ela, mesmo que eles tinham um nível muito elevado. E aí eles comeram dessa árvore, ela comeu com a intenção de ser igual a Deus. Isso fez a alma do homem cair de Binah, dessa primeira letra Re, para o nosso mundo, e receber um corpo. Quando o homem recebeu esse corpo, então ele tinha que morrer, porque Deus falou que imediatamente após comer dessa árvore eles morreriam. Só que Hashem, ele na sua misericórdia, ele falou que não, e que ele daria uma chance ao homem dele voltar para casa, para Binah, bastasse que ele seguisse essa Torá, e por isso que ele criou 2 árvores, a do bem e do mal, e a árvore da vida, que é a Torá, quando bem entendida, e quando ela realmente é estudada de uma forma profunda. Então veja, essa conexão, Dalet mais Dalet em cima, porta mais porta, através da letra Vav, significa então formar a Torá, e também a empunhadura da letra Yud, que na verdade são a formação da alma. Nós temos aqui no nosso mundo Nefesh, logo no intermediário aqui das 6 do Vav temos Rua, e temos Neshama, aqui nesse Re, Hayá e Eridá, que são níveis da alma. Tudo que a Torá está falando é de nível da alma, de entendimento dessa Torá. Então hoje, quando nós recebemos o rei Davi, nós recebemos esse aspecto guerreiro, que não é um aspecto de matar as pessoas, porque os reis de Israel têm 3 fases. Primeiro tem Shaul, quando lido com os sinais maçoréticos mudados, também forma a palavra Sheol, morte da alma. Apesar de que a história de Shaul é a história de um grande cabalista, muito mal interpretada pelas outras religiões, Shaul ele foi um grande homem, e o próprio rei Davi, quando cortou a orla do manto de Shaul, Deus o castigou, porque ele trouxe a morte de 70.000 homens sobre Israel, quando Davi ousou cortar a orla do rei Shaul, que era ungido perante Hashem.
Perceba que essas coisas são coisas sérias e profundas dentro da Torá. Eu fico percebendo que quando as pessoas mexem com o servo de Hashem, quando elas brincam com o servo de Hashem, mesmo Davi, que era um homem muito grande, ele teve que passar por todas essas questões para consertar o que ele fez. E aí nessa morte lá, foram 70 mil homens, porque o Hashem falou, Davi Meller, você mesmo sendo quem você mexeu com o ungido do Eterno, você cortou a orla de Shaul, e agora você vai errar no mandamento que um menino de 10 anos, ele não erraria. O que o rei Davi fez? Ele foi incitado pelo Satã e ele pegou e foi fazer o censo de Israel, porque no seu coração ele ficou orgulhoso de que Israel estava equilibrado. Mesmo quando seus generais falavam, Davi não faça isso, ele insistiu, seu coração estava obstinado. Muitas vezes a gente fala de Hashem para as pessoas, muitas vezes a gente fala das coisas que está acontecendo com a pessoa e as pessoas não ouvem porque o seu coração está obstinado. E aí quando Davi Meller, ele teve a sentença, foi dado 3 escolhas para ele, doença, fome ou um castigo divino, ou cair na mão de Hashem. E aí o rei Davi pensou, se ele fosse fome, o povo ia sofrer, ele não ia sofrer porque ele era rei, se fosse na mão das pessoas, ele também, o povo estaria desprotegido, e ele protegido, porque ele tinha um grande coração, e ele falou, então Hashem, que venha da sua parte um julgamento. Então veio um anjo de Hashem e ceifou 70 mil almas de Tzadikim de Israel, para que essas almas pudessem passar para o mundo espiritual e lá eles pudessem defender mais o povo de Israel, porque uma alma quando passa, um tzadik quando passa, ele protege muito mais do que um tzadik aqui. Aqui nós estamos limitados a essa nossa realidade e não podemos, muitas vezes ir além, a não ser através de meditações e também da própria espiritualidade e em outros lugares. Mas muitas vezes a gente não sabe. Por isso que todo dia, quando nós dormimos, a Hashem fala para a gente assim, vocês morreram hoje e amanhã eu vou ressuscitar vocês. Nós morremos 660 avos, ficamos só com aquela parte básica da respiração e aí às vezes sonhamos ou não, mas todos os dias vamos perante a Hashem, reclamamos do nosso corpo, reclamamos da nossa vida e a gente tinha prometido antes de vir para cá, para a Hashem, que estudaríamos essa Torá. Desde o começo a gente falou isso, mas a gente não sabe como as coisas funcionam, porque chega aqui, o corpo toma controle sobre a alma e o corpo fala muito mais alto que a alma. Então nós dedicamos 99% e até 100% do nosso tempo para nós mesmos, para os nossos planos, para os nossos projetos, e aí não conseguimos entender nada. E aí a Shem começa a trabalhar, a gente perde a alegria de ver um futebol, perde a alegria de ir num lugar beber uma cerveja com um amigo, um chopp, aqueles lugares não tem mais alegria, nem tem sal, nem tem nada, e você fica até triste, a família toda fica falando que você está mudando, mas na verdade é a Torá que está crescendo dentro de você. A única coisa que vai poder trazer alegria para você é você servir a Shem, é você servir a alma e alimentar a sua alma com essa Torá. Muito bem, então nessa Sukká de Davi a gente entende que todas essas questões vão acontecer e que, como eu falava, o Shaul era o primeiro rei e ele também era a questão daquele rei que não sabia muito das coisas, mas que dentro da lógica dele ele tinha que enfrentar exatamente os 2 inimigos maiores de Israel, ou o inimigo maior de Israel, que era Amaleque. Amaleque a gente já sabe que é o final do nome de Bilã, com um nome de Balaque, e que na verdade vai formar a palavra Safek, e Safek é a palavra dúvida. Todas as pessoas querem colocar dúvidas na tua cabeça sobre a Torá, principalmente um tal livro que diz lá, estava escrito eu porém vos digo, era assim porém agora mudou, quando o Eterno falou que não era para mudar nenhum tio dessa letra, e ao colocar esse Safek, essa dúvida, esses 2 feiticeiros gigantes, eles são poderosos, diz a Torá, os Midrashins, que ele era maior que Moshe. Que Moshe não tinha chance contra Bilã. Bilã era muito grande, muito maior que Moshe. Mas maior que Bilã ainda era o Balaque. Balaque era muito maior, mas só que o Bilã, ele sabia os tempos apontados para o julgamento divino, e ele, quando tinha alguém que estava ali, um povo, ele via a hora do julgamento divino e ele apontava o pecado do povo. São aquelas pessoas que fazem lashon hará das pessoas, ao invés de proteger o seu próximo e rezar pelo seu próximo. Muitas vezes a gente faz isso.
O próprio Abraão, quando rezou por Sodoma e Gomorra, ele fez isso, ele tentou proteger todas as pessoas, e assim foi como Moshe também fez quando fizeram o pecado do bezerro de ouro. Preste atenção que essa Torá é um conto divino para a sua alma, que é para a sua alma escutar essas coisas e você levar durante o seu dia essas coisas, porque isso tudo são palavras de sábios e não são nossas palavras. Preste atenção como a Torá quer construir em você um mundo da alma e que dentro disso tudo tem uma grande revelação para a sua alma hoje. Então vem o rei Davi vem como um guerreiro, uma guerra espiritual, onde ele tinha que reorganizar toda a sua alma para receber essa Torá. E ele então não consegue montar um templo, e ele deixa todos os tesouros, compra a terra, tudo, e deixa para Shilomo construir. Então Shilomo vem e constrói toda a Torá. Não houve nenhum cabalista maior do que Shilomo e não haverá. Ainda que a Torá já está toda descodificada, todos os segredos são revelados, nem começaram a arranhar ainda a cabala de Shilomo, porque Hashem falou que Shilomo seria um homem mais sábio, e Hashem falou para ele: peça-me isso, peça-me aquilo, peça-me riqueza. Ele falou: não, Hashem, eu não quero nada disso, eu quero sabedoria. A sabedoria não é essa sabedoria humana, é uma sabedoria de Torá, como o rei Davi falou no Terrilim 119, Hashem, abre meus olhos para que eu possa entender a sua Torá. A Torá é o único livro, é a única saída, é a única porta que pode levar você para o Olam Rabá, para o mundo superior, e viver uma vida plena em Hashem. Seja ela tendo que consertar, como Abraão, que teve 10 testes, ou seja como a história de Iov, que você comece agora e que você entenda que essa caminhada não é fácil, mas que ela é caminhada de guerreiros e guerreiras que desejam realmente conhecer essa luz, entender o que é consertar a alma. Vale melhor você perder, sair de Ur dos Caldeus, como Abraão fez, e fazer a coisa certa, sofrer, deixar família, tesouros e tudo para trás, e começar uma caminhada verdadeira. E aí as pessoas que querem a Torá vão fazer isso, porque foi isso que aconteceu em várias vezes na história. Quantas vezes os judeus, nossos irmãos, nosso povo, foram perseguidos e mortos por causa dessa Torá. Quantas vezes eles perderam todos os seus tesouros, quantas vezes eles deixaram tudo para trás, muitas vezes humilhado por aquele que é dito lá que salvaria, que é o Mashiach, mas que na verdade destruiu toda a Torá dentro da alma das pessoas, porque ele é o próprio Amaleque, a própria dúvida, que coloca as pessoas em dúvida quanto a essa Torá. E no rei Davi, agora que a gente tem esse guerreiro, que também é uma parte da espiritualidade, logo a gente chega em Shilomo, que já é o rei equilibrado diante de toda a força que existe da divindade. Também esses 3 níveis são 3 níveis do cérebro, um nível reptiliano, que é quando a gente tem aquelas ações que são instintivas e muitas vezes até fazendo mal. Depois tem aquela parte que é guerreira e finalmente tem uma parte do cérebro que ela é a parte onde tudo está equilibrado. Muito bem? Com essa força de Davi hoje, com a força dessa Torá, com a força desse rabino, então a gente recebe essa força na nossa suká hoje, através desse entendimento. Veja, Davi é Malhut, também todo o sistema de Zerampim, não é? E também o sistema de Biná, onde a gente alcança Biná na letra Re, ou seja, lá é o mundo espiritual, e lá em cima pedimos a Hashem para mudar todas as coisas aqui embaixo, seja através de uma dificuldade, ou através de uma coisa boa, a gente possa alcançar esses níveis, entender essa Torá, e estar disposto a sofrer as 4 mortes pela Torá. A primeira morte é apedrejamento, depois afogamento, fogo e delapidação quando somos jogados de cima de um penhasco. Tudo isso nós fazemos com o nosso ego. Hashem vai trabalhar com o nosso ego, então ele primeiro vai afogar esse ego, que é o Satã, depois ele vai enforcar esse ego, que é o Satã, depois ele vai apedrejar esse ego, que é o Satã, e finalmente esse Satã, esse ego, vai ser jogado de cima da colina, porque enquanto ele estiver em nós, ele vai nos prejudicar. Finalmente a espada de Hashem está aqui. Se você quiser tirar um print sobre essa espada, entender que essa espada ela é divina e que ela vai agir, né? Quando você medita sobre ela, você pode meditar exatamente assim, você tem uma forte arma.
Diz que tinha um sábio judeu que tinha a guerra da França, e aí houve um problema com os judeus que iam matar os judeus, e aí, mas na verdade foi uma falsa informação. E diz que ele, cada vez que ele meditava nessa espada, ele matava muitos demônios, e que cada vez que ele pensou que o povo, que aquele exército ia atacar os judeus, ele meditava e diziam que morria 300 homens por cada meditação. Até que viram que era ele que estava meditando, e aí um judeu, uma pessoa saiu correndo para falar para ele parar de meditar, porque senão ia matar aquelas pessoas, e não era bem isso a informação que tinha. Muito bem, então foram até ele, falaram para ele parar de meditar, porque proteger o povo de Israel é proteger a Torá, é proteger a nossa nação, é seguir em frente e proteger a Torá em tudo que tem que se proteger. ועלינו, ועלינו,